Você já teve a sensação de estar vivendo uma vida que você não tem controle? Uma vida que parece não ter sido escrita por você? Aquele sentimento estranho de que as suas escolhas, os seus talentos e até mesmo os momentos de vitória da sua vida são de outra pessoa. No universo dos animes, a gente está acostumado com personagens que gritam sobre os sonhos, sabe? Eles querem ser o número 1, eles querem ser o herói, querem ser o rei dos piratas. Eles transbordam paixão e intensidade. Mas de vez em quando, surge um personagem que tá caminhando na direção oposta de todos eles. E é exatamente esse contraste que cria um dos gatilhos mentais mais poderosos da narrativa, a curiosidade. No meio de um ecossistema caótico e selvagem como o de Blue Lock, onde cada jogador tá disposto a devorar um ou outro para alcançar o topo do futebol mundial, tem uma figura que parece completamente fora de sintonia com aquele ambiente. O nome dele é Hiyori-Oh. O Hiyori parece o tipo de personagem que genuinamente não liga pra absolutamente nada. Ele fala sempre um tom de voz mais baixo. Ele evita conflito desnecessário e joga como se o futebol fosse apenas mais um compromisso que ele tá vivendo. Como, sabe, escovar os dentes ou arrumar a cama. Ele não comemora, ele não se desespera e não exibe aquela fome que o ego de empaste tanto quer ver. Só que essa apatia, esse olhar de quem tá distante, não nasceu da preguiça. E é aqui que a genialidade da obra atinge a gente em cheio. Desde criança, o Hiyori foi tratado não como um ser humano, mas como um projeto arquitetado milimetricamente e totalmente calculado do zero. Afinal, ele é o filho perfeitamente genético de dois atletas que no passado provaram o gosto amargo do fracasso. Ele foi criado e moldado com um único propósito na vida: realizar o sonho que os pais deles não conseguiram alcançar. Cada treino, cada elogio recebido e até mesmo o afeto e carinho dentro da sua própria casa dependiam estritamente do seu desempenho com a bola. Blue Lock transforma isso numa das histórias mais desconfortáveis e reais da obra. Porque o grande problema do Hiyori não é descobrir como vencer uma partida difícil, por exemplo. O verdadeiro desafio dele é olhar pra dentro e descobrir se existe alguma coisa, qualquer coisa, que ele realmente deseja por conta própria. A história de Hiyori é sobre o peso esmagador de viver perfeitamente uma vida que nunca foi escolhida por você. Agora vamos lá, pra gente entender a profundidade das correntes que prendem o Hiyori, a gente precisa olhar as fundações da sua infância. A dinâmica familiar na qual ele cresceu não é sobre abuso físico tradicional, que costuma ser mais fácil de ver de imediato, sabe? Por exemplo, uma criança com machucados aparentes. A dor que o Hiyori carrega desde o começo do anime, mesmo que a gente não estivesse vendo, é uma violência psicológica muito mais sutil, silenciosa e tragicamente comum na vida de milhares de pessoas ao redor do mundo, especialmente crianças. Seus pais não enxergam como um indivíduo, como filho, a criança que precisa de acolhimento, que tem os gostos e os medos. Os pais do Hiyori enxergam ele fundamentalmente como o troféu genético que a biologia deu para eles. Imagina o cenário: o pai é um ex-judoca de alto rendimento, que viu seus dias de glória terminarem sem a conquista do título. E a mãe é uma ex-atleta de salto com altura, e também parou antes de atingir o pico do atletismo. Ambos projetam o filho a medalha de ouro que eles nunca conseguiram alcançar. A frustração deles se transformou na matéria-prima que construiu a vida do garoto. E aqui que tá a verdadeira tragédia de Hiyori. É que ele não demorou muito para entender que era assim que funcionava a casa dele. Na verdade, ele aprendeu até cedo demais. O afeto dentro da sua casa não era incondicional. Era uma moeda de troca. Funcionava assim: se ele joga bem, se ele marca gols, se ele leva troféus para casa, os pais vão tratar ele bem e vão sorrir. Eles vão abraçar, vão celebrar, e a casa fica momentos de paz que são ilusórios. O ambiente fica aparentemente feliz. Agora, por outro lado, se ele falha, se ele tem algum dia ruim, se demonstra que não quer treinar mais, os pais brigam de forma áspera, atiram as suas próprias frustrações em um contra o outro, e o casamento desmorona diante dos olhos atentos e assustados de uma criança. Essa percepção cria o gatilho de sobrevivência na mente do Hiyori. O futebol, que por essência devia ser uma brincadeira, sabe? Um jogo, uma fonte de diversão, tá se tornando o cimento que tá mantendo a família dele unida. Cada passe certeira que ele faz, por exemplo, não é uma jogada, não é algo que ele se diverte fazendo, é só um curativo pro casamento dos pais. E cada vitória não é como se fosse um motivo de orgulho, na verdade é a garantia que pelo menos por esse ano, ninguém vai gritar na sala de jantar e brigar um com o outro. Falhar no esporte pra ele significa destruir a própria família. O futebol era pra ser o escape dele, mas pra onde ele foge? Como uma mente jovem consegue escapar da pressão de sustentar a alegria do casamento dos pais? E a resposta que o Hiyori encontra é bem cruel, na verdade, e bem real também. Ele foge pros videogames. É a escolha narrativa do autor para esse refúgio da cabeça dele. Porque ele cria um paralelo perfeito com a falta de autoestima que o personagem tem na vida real. Num jogo de videogame, as coisas fazem sentido. As regras são claras, matemáticas e imutáveis. Se você estuda o padrão de um chefe, se você adquire a habilidade necessária e aperta o botão no tempo certo, você ganha a recompensa e consegue abrir o baú. É um ambiente previsível, não existe injustiça emocional, não tem um pai no fundo do seu quarto exigindo que você seja um gênio. Não existe o peso absurdo de precisar salvar o casamento. O videogame entrega ao Hiyori o que ele nunca experimentou enquanto ele estava jogando bola.
o controle da vida. Se ele errar, o personagem principal for derrotado, por exemplo, no jogo, não vai ter briga, não vai ter erro, ele vai renascer, basta apertar o botão. Não tem um julgamento cruel. E isso vira quase um santuário pra ele. Um espaço onde ele pode finalmente apenas existir. E nesse espaço, ele não é alguém que tá brigando por uma medalha. Ele é apenas o Yo. E pela primeira vez, ser apenas ele é o suficiente. E com toda essa bagagem emocional passando nos ombros dele, a gente chega no ponto em que o Yori adentra os portões do Blue Lock. Um ambiente projetado para ser uma panela de pressão, criado por ego para extrair a mais pura essência do egoísmo de seus atletas. E é até natural os outros jogadores do projeto, por perceberem o Hiyori com essa postura mais calma, até julguem ele com desinteresse ou preguiça. Mas quem observa com atenção percebe que essa apatia é, na verdade, a forma dele se proteger ao longo dos anos. É um escudo emocional de altíssima resistência, na verdade. Ele faz o mínimo necessário com maestria. Ele evita o colapso em casa e se recusa terminantemente a se apaixonar pelo processo. Ele tá basicamente operando no modo automático. O corpo reage, os passes funcionam, mas o coração dele tá desligado. E é por isso que o verdadeiro desafio dele, nesse projeto do ego, é algo muito mais difícil. O grande obstáculo que o Hiyori tá buscando é quebrar essa crosta de gelo que ele mesmo colocou para não sofrer. Ele precisa entender que a apatia que ele demonstra não é uma falta de talento pro esporte. É um sintoma clássico de alguém cujo ele mesmo se silenciou a vida toda. A armadura que ele estava usando para se proteger das brigas em casa é a mesma armadura que está impedindo ele de sentir a alegria da própria vida. Opa, parando seu vídeo rapidinho, só para dar um recadinho rápido para vocês. Agora o nosso servidor, ele tá com um canal no Discord. Se você, por algum motivo, gosta do meu conteúdo, gosta de interagir com as pessoas pelos comentários, considere entrar nele. A gente tá sempre ativo por lá, todos os editores, o pessoal que cuida das thumbs, todo o pessoal que faz esse canal acontecer tá por lá. Então, fique à vontade para entrar lá, sugerir ideia para próximos temas, ou apenas conversar com o pessoal aqui do canal. Você tá muito mais convidado. E é isso, volta pra programação normal aí. Toda narrativa precisa de um ponto de virada. Aquele momento onde a tensão acumulada finalmente explode e a transformação acontece. A evolução do Hiyori também passa por isso. No meio da guerra que é Blue Lock, cercado pela intensidade absurda dos seus companheiros e rivais. A grande mudança ocorre quando o Hiyori percebe que passar a bola pro Izagi não é mais sobre cumprir uma obrigação tática. Não é sobre manter o time funcionando para garantir que a permanência no projeto. Pela primeira vez em toda a sua existência, o Hiyori olha o campo e faz a pergunta mais importante. O que eu quero ver acontecendo? Nesse instante, ele olha pro Izagi e encontra no estilo caótico e adaptável do Izagi uma razão genuína para se importar. O Izagi, ele tá jogando com um desespero e uma paixão que o Hiyori nunca tinha experimentado. E há uma beleza muito clara nisso. Uma beleza que cativa e desperta a curiosidade. A mente analítica e brilhante do Hiyori finalmente encontrou um desafio digno. Ele decide que vai criar a melhor jogada no mundo. Ele vai fazer isso não porque a sua mãe exigiu, não porque o seu pai tá te pedindo, e não porque o ego mandou também. Ele vai fazer o passe perfeito, simplesmente porque ele, o Hiyori-Oh, quer testemunhar a genialidade daquela jogada se desenrolando na frente dos seus olhos. Ele quer ver até onde a visão compartilhada entre ele e o Izagi pode chegar no palco mundial. A jornada do Hiyori é muito mais do que um arco de desenvolvimento secundário. Ela quebra esse enraização das estruturas dos animes shonen tradicionais, sabe? A grande maioria das obras diz respectivamente a mesma mensagem. Acredite em si mesmo, seja o melhor naquilo, você tem talento. Atingiu o potencial máximo de forma geral. Porém, em Blue Lock, através da vivência dolorosa do Hiyori, a gente é lembrado que, de uma forma libertadora, a obra diz pra gente que se você ser incrivelmente excelente em algo, não significa absolutamente nada se você odeia o motivo pelo que você tá fazendo aquilo. O talento sem o desejo é apenas uma prisão. Talvez uma prisão com grade de ouro. A gente costuma valorizar tanto a excelência técnica que esquece da saúde mental. O Hiyori não precisava treinar para ter um drible novo. Ele não precisava aprimorar sua respiração ou ganhar massa muscular. Ele precisava de algo básico, um direito fundamental que foi roubado quando ele era criança. Ele precisava recuperar o direito de escolher a própria vida. E quando a gente vê esse garoto finalmente encontrando a própria vontade, é inevitável olhar pra gente mesmo e pensar qual é a expectativa, sabe, que a gente tá carregando nas costas, de quem nem pertence a gente. Onde que a gente tá no modo automático apenas para agradar quem tá ao nosso redor. A história do Hiyori é um lembrete poderoso, que a verdadeira vitória na vida não acontece quando você atende às expectativas de todos. A verdadeira vitória acontece no momento em que você finalmente decide jogar a partida pelas suas próprias regras. E esse, sem dúvida, é o maior choque de realidade que a ficção poderia dar pra gente. Mas enfim, basicamente o que eu tinha pra dizer sobre o Hiyori era isso. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Considere se inscrever no canal, dá um like no vídeo, hype o vídeo se você tiver pelo celular, por que não? E vire membro, afinal tá baratinho. Mas é isso, obrigado e eu te vejo na próxima. Vira membro aí, na moral, vira membro. Tá baratinho, vira membro.